Glória a Deus. E a todos com fé e alegria no coração. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia. Oh, então tá bom. Pensei que vocês estavam desligados. Boa noite, povo de Deus. Então tá bom. Então Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tome os seus assentos. Fica à vontade na casa do Senhor. Não estranho, pastor. O pastor é meio brincalhão, né? Então é só para saber se vocês estavam ligados mesmo com a presença de Deus aqui nesse lugar. Pessoal, olha só, estamos na nossa segunda semana do nosso propósito pela família. É aquele seminário da família feliz, seminário da família feliz, toda quarta-feira aqui na casa do Senhor, tá bom? Você que trouxe a peça de roupa, daqui a pouco nós vamos ungir essa peça de roupa, vou derramar, né, do óleo da unção, o bálsamo da unção de Deus sobre ele. E toda pessoa que vestir, irmão, mas vem com fé, acredita que a pessoa que usar essa roupa com fé, quando ela colocar sobre os ombros dela, vai cair por terra todo mal em nome de Cristo Jesus, amém? Mas entenda muito bem, nós precisamos também, pessoal, aprender. Nós estávamos aqui, né, declarando uma canção que é uma oração em forma de poesia, né? Toda canção, ela é uma oração em forma de poesia. Então preste atenção que nós estávamos cantando, e eu sempre digo que a gente tem que reparar, prestar atenção naquilo que a gente canta. Porque muitas vezes a gente canta, mas não presta atenção no que a gente está cantando. A gente fica fazendo uma declaração falsa. Nem, por exemplo, nós estamos dizendo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Então nós temos que tomar muito cuidado para que você e a sua casa venham servir ao Senhor. Vai depender muito mais das suas atitudes dentro da sua casa do que simplesmente Deus só salvar. Porque Deus vai salvar a sua família por meio do quê? Da sua ação, daquilo que você faz por eles. Porque o texto de Atos, por exemplo, Atos 16, o verso 30 e o 31, né? O 31, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então eu estava explicando pela manhã que às vezes a pessoa está buscando a Deus, querendo, né? Ai meu Deus, salva a minha causa, salva a minha casa, salva a minha casa. E a pessoa pedindo a Deus para salvar a casa dela, mas ela precisa ser salva primeiro. Precisa haver algumas mudanças, porque muitas vezes a salvação, ela vai vir por meio, muitas vezes, de atitudes que nós como pais, irmãos, filhos temos que ter dentro de casa. Então isso é muito importante, amém? Mas daqui a pouco você vai receber a unção. Trouxe a peça de roupa, sim ou não, pessoal? Então daqui a pouco você vai receber a unção em nome de Jesus. Nós estamos estudando o Salmo de número 91, né? Então vamos lá no Salmo 91, porque tem muitas lições, pessoal, aqui para nós, aqui no Salmo 91. Muitas lições mesmo, eu quero compartilhar com você dessas lições que nós temos. Lembra que eu falei aqui, quem esteve na nossa primeira quarta-feira, eu falei aqui na nossa primeira quarta-feira que o Salmo 91 é um salmo recheado de muitas coisas boas para nós. Expliquei que o Salmo 91, ele começa com uma instrução, né? Ele fala que aquele que habita, é uma instrução, olha, aquele que habita, significa dizer o quê? Que aquele que não habita, né? Então vamos lá, aquele que habita é uma instrução. E aí nós vamos ter duas declarações, e depois nós vamos ter 12 promessas, até mais. Se você analisar bem, a gente tem até mais de 12 promessas. Então é um salmo recheado de muitas lições, da qual nós temos que explorar de verdade. Eu estava, por exemplo, essa semana, lendo em casa, estudando em casa o livro de Provérbios, e eu passei por um texto que me chamou muita atenção, e eu parei para pensar. O texto diz que nós temos que procurar, né, a sabedoria, como quem procura a prata e o ouro. E você já viu um cidadão que vai procurar ouro, pessoal? Você já viu o trabalho que dá para o cidadão ir atrás do ouro, né? Aqui no Brasil mesmo nós tivemos lá, né, aquele lugar onde durante muito tempo havia-se multidões de pessoas que iam para aquele lugar, né, para escavar e procurar ouro. E muita gente sofreu, muita gente padeceu para tentar achar ali, né, umas pedrinhas, umas poucas coisinhas de ouro. Então eu parei para pensar naquilo que a palavra de Deus diz. Nós temos que também entender que precisamos buscar a palavra de Deus, a presença de Deus, como quem busca o ouro, irmão. Porque realmente Deus e todas as bênçãos de Deus para nós é muito valiosa. Nós não podemos perder, não. Então é importante a gente se dedicar. E eu tenho esses dias falado muito sobre isso, porque isso aqui é importante.
Vamos lá para o Salmo 91, que eu não quero me atentar muito, eu quero já entrar na mensagem, porque tem muitas lições aqui para nós. E no verso 1, mais uma vez recapitulando, quem esteve aqui semana, ou quem não esteve semana passada, ele diz assim no Salmo 91, no verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? E aí vem a declaração: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, como eu falei, tem instruções, tem declarações e promessas aqui. Mas uma coisa, como eu falei, que chamou muito a nossa atenção e que eu gosto muito e ainda eu quero falar mais sobre isso, é quando ele começa dizendo, aquele que habita. Ele não está falando para aquela pessoa que simplesmente tem o esconderijo do Altíssimo como um ponto de encontro, como um ponto apenas de passeio, né? Apenas como um ponto de passagem. Não, o esconderijo do Altíssimo, ele não é para quem apenas quer passear, não é apenas para quem quer, né, fazer dele um ponto de encontro, né? O esconderijo do Altíssimo é para habitação, é aquele lugar onde nós vamos transformar, né, num lugar de habitação, um lugar seguro, onde nós poderemos ficar, seguramente sabendo que pode acontecer o que for, mas nesse lugar nós teremos total segurança. Então é muito importante que nós venhamos entender a importância de nós estarmos no esconderijo do Altíssimo, de nós estarmos na casa de Deus, de nós estarmos na presença de Deus, de nós não nos afastarmos da presença do Senhor, né? E aqui é onde eu quero chegar, porque muito o que mais nós temos visto nesses dias, são pessoas que ao invés de procurar o esconderijo do Altíssimo, e fazer deste lugar uma habitação, a congregação, né? Aonde nós nos encontramos, aonde nós estamos, as pessoas têm se afastado, as pessoas têm deixado, as pessoas não têm buscado realmente com ousadia estar nesse lugar. Por exemplo, eu falei aqui de Hebreus, vamos lá, Hebreus no capítulo de número 10, Hebreus 10, olha o que o escritor aqui fala para nós, em Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, então nós lemos aqui no Salmo 91, no verso 1, aquele que habita, ou seja, aquele que busca estar, habitar, ficar nesse lugar. Mas como eu disse, é o inverso que nós temos visto acontecer muito nos nossos dias. Mas olha o conselho que o escritor aos Hebreus aqui, ele nos dá, o que é que ele nos manda fazer? Ele diz assim, olha o verso 19, acharam aí? Hebreus 10 e o verso 19, ele diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia, olha que forte, ele diz, então, tendo, pois, irmãos, ousadia para fazer o que, pessoal? Fala forte, para entrar, mas entrar aonde? No santuário, nós temos que entrar no santuário, pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus. Mas o que mais nós temos visto nesses dias, são pessoas saindo, são pessoas muitas vezes não tendo a alegria de usar a ousadia para entrar nesse lugar. O que mais nós temos visto são pessoas abandonando simplesmente, e entenda muito bem o que eu quero dizer aqui, né, a casa de Deus, a presença de Deus, né, aonde nós temos que estar, é neste lugar que nós temos que estar, é aqui que nós precisamos estar, é nesse lugar que nós temos que realmente a cada dia, né, buscar viver e aprender cada vez mais. Aí eu citei aqui durante o dia todo, por exemplo, o Salmo de Davi, quando Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, e não saí da casa do Senhor. O salmista se alegrou quando chamaram ele para entrar, não para sair, gerou alegria, não tristeza. E aí o salmista depois, olha que coisa bonita, que no Salmo 27, ele pega lá no Salmo 27 e fala o quê? Ele diz, olha, uma coisa pedi ao Senhor, e olha que coisa bonita, ele poderia ter pedido qualquer coisa, não era errado, ele poderia, e você pode pedir a Deus, quer dizer, qualquer coisa depende, né? A gente tem que tomar cuidado com qualquer coisa, mas vamos lá, é uma força de expressão, é só para você entender. Então ele diz aqui que você poderia pedir, e o salmista poderia ter pedido, ele disse, uma coisa pedi, e o que será que ele pediu? Ele disse que eu possa morar na casa do Senhor.
Todos os dias da minha vida. Para quê? Duas coisas muito importantes. Olhar para a vida do pastor, ficar reparando a vida dos obreiros, ficar falando mal dos irmãos. Não, ele diz para contemplar a glória do Senhor. Ele queria ver a glória de Deus. Ele queria estar em comunhão com Deus, santidade com Deus. Era isso que ele queria. E o que ele queria mais? Aprender. Pode ver que o texto diz, e aprender na casa do Senhor. Então quando você vem para cá, você vem e tem que vir com o coração aberto para conhecer. Quando você entra no santuário de coração aberto, mente preparada para renovação, pelo conhecimento dessa palavra, que é para gerar crescimento espiritual, que é para gerar as bênçãos espirituais de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida. Então quando você está aqui, esse lugar é para gerar na sua vida as bênçãos de Deus, pelo conhecimento da sua palavra, porque você vai conhecendo, e na proporção que você vai conhecendo, você vai tomando posse. Em muitas outras situações você vai desenvolvendo um crescimento espiritual, você vai aprendendo verdadeiramente a ser um cristão, como a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser. E isso vai levando a sua vida a ser o quê, pessoal? Um exemplo dentro da sua casa, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus vizinhos, no seu local de trabalho. Vai colocando no coração das pessoas o desejo de entrar no santuário e não de sair, de habitar e não de passear. Não, eu fui lá até que eu gostei, mas não, valeu, obrigado, a irmã me convidou, gostei, mas não, minha mãe me convidou, eu fui lá, mas não, meu irmão me convidou, fui lá, mas não, meu marido, minha esposa me convidou, mas e mais o quê? E aí onde a gente vai perdendo, aí onde a gente vai simplesmente pegando e deixando, irmão, de estar, e isso é um perigo. E aí ele pega e diz assim, olha a segunda coisa que ele diz para nós aqui, ó, no verso 22 agora, verso 22, pula para o 22, ele diz, cheguemo-nos com o que, pessoal? Com verdadeiro coração. Então ele manda nós nos achegar, nos aproximar e não nos afastar. Então nós temos que nos achegar com um coração como, pessoal? Com um coração disposto a ser o quê? Um coração disposto a ser renovado, um coração disposto a ser transformado, um coração disposto a ser moldado pelo Senhor, transformado, trocado se for preciso, porque a palavra de Deus diz que Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus faz isso. Então nós temos que nos achegar diante dele com o coração aberto, para o Senhor dizer, Senhor, olha para o meu coração, e se tiver alguma coisa a má, tira do meu coração, para que isso não me afaste. Então ele diz que nós temos que nos achegar, né? Nós temos que nos achegar com um verdadeiro coração. Segundo, em inteira certeza de quê, pessoal? Inteira certeza de fé, tendo a fé verdadeiramente que na presença do Senhor, na casa do Senhor, nós podemos ter uma transformação, uma mudança gigantesca na nossa vida e também na nossa família. E aí ele diz o que mais aí, ó, com interesse de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, pessoal. E essa água limpa é o quê? Ô pastor, ainda bem que eu acabei de sair de casa, eu tomei banho para vir para a igreja. Viu, eu estou limpinho, estou limpinha. É dessa água aí que a Bíblia está falando? Não, a Bíblia está falando do conhecimento da palavra. Quando você tem a oportunidade de ouvir a palavra, e a palavra ela vem gerando no seu coração capacidade de renovação. Essa renovação é uma transformação, uma limpeza que a palavra faz em nossa vida. Mudanças de personalidade, mudança de caráter, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos portar diante das pessoas e também atrás das pessoas. Porque Deus sabe de todas as coisas, a gente tem que ter o coração preparado para isso. E aí onde eu quero chegar aqui, ó, ele diz assim, olha o verso 23, retenhamos firme a nossa confissão da esperança, irmão, da nossa esperança, porque fiel é o que fez o quê? Fiel é o que fez a promessa, Deus que fez a promessa. Então nós temos que reter firme essa confissão, de dizer, Senhor, eu e a minha casa, nós serviremos ao
não se esqueça que eu acabei de falar, são dois textos que você tem que analisar. Veja bem que no caso do Josué, Josué começa falando dele. Josué diz, eu e a minha casa. Atos dos Apóstolos diz lá, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então nós precisamos ter essa garantia. Precisamos fazer a nossa parte, para que através de nós, Deus na sua palavra, venha também levar para dentro da nossa casa a bênção que nós precisamos, irmão. Aquilo que nós necessitamos. Aí ele diz assim, ó, onde eu quero chegar aqui também, que é o versículo de número 25, pula para o versículo 25, aí ele diz assim, ó, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E quando eu falo aqui deixar a nossa congregação, é aquela pessoa, não, estou desanimado, estou buscando pela minha família, não está dando certo, estou buscando pelo meu marido, não está dando certo, estou buscando pelo meu filho, ai meu Deus do céu, e aí a pessoa vai passando o tempo, ela vai simplesmente caindo no comodismo espiritual, no conformismo, vai se deixando levar pelo conformismo. Ela não é aquela pessoa que busca todos os dias renovar as suas forças em Deus, para que ela continue lutando. Aí o tempo vai passando, ela vai se acomodando, e aí isso vai afastando ela vai perdendo o ânimo de estar na casa do Senhor. Ela vai perdendo aquela alegria de estar na casa do Senhor, aquele prazer contagiante de levar as outras pessoas a terem a vontade dentro da nossa casa de estar na casa de Deus. E aí por causa do nosso desânimo, os outros também desanimam. Aí a pessoa vai deixando. Não deixamos a nossa congregação, como é costume de algum. E quando eu digo aqui deixar a nossa congregação, é isso, irmão. Às vezes a pessoa perdeu o prazer de estar onde? No esconderijo do Altíssimo. Porque se você não estiver no esconderijo... Irmão, Jesus certa vez disse o seguinte, eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Ele fala lá no Evangelho de João. Ele diz, eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. E o que ele disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. O que Jesus quis dizer com isso? Ele diz, espera aí, se eu estou em você e você está em mim, significa dizer como ele venceu, nós também venceremos. Agora preste atenção, mas se eu não estou habitando no esconderijo do Altíssimo, preste muito bem atenção, como é que eu vou vencer? Se Jesus falando que com ele, no mundo a gente vai enfrentar algumas dificuldades, imagine sem ele. Deu para entender agora? Sem estar na presença dele, sem buscar estar no esconderijo do Altíssimo. Aí ele diz no verso, mais uma vez, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, motivando, pessoal. É motivar, é gerar motivação. É gerar motivação para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos, para nós também. Admoestando uns aos outros, ensinando, falando de coisas boas, falando daquilo que é bom, falando daquilo que realmente vai despertar na pessoa o desejo, poxa, eu quero estar lá, admoestando uns aos outros. Aí ele diz, por que nós temos que fazer isso? Admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia do arrebatamento da igreja. Porque salvação é individual, apesar da declaração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa, mas salvação é individual. Ok? Se Jesus voltar hoje, e aí? É triste. Então nós precisamos, porque preste atenção, a palavra de Deus está falando de salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. O restante é consequência. Ô pastor, eu quero meu marido liberto. Tranquilo, Deus pode fazer? Claro que pode, é só se repreender o mal em nome de Jesus. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas Deus não quer só o seu marido curado, liberto, transformado, nesse aspecto não. Deus quer ele com o nome escrito no livro da vida. Tanto abençoado, curado, porque não foi assim com os 10 leprosos? Viu a história dos 10 leprosos? 10 leprosos foram ter com Jesus, pediram a misericórdia de Jesus. Jesus falou, vão lá, se apresenta. Eles foram. Um, vendo que no caminho estava curado, voltou. E Jesus perguntou, ei, peraí, não foram 10? Aonde estão os outros 9? Só veio tu para agradecer? E aí Jesus pegou e disse, olha, vai, a tua fé te... Pois é, de 10, um foi salvo.
10 foram curados. 10 foram curados, mas um foi salvo. Consegue entender isso agora? Então não lute somente, porque isso aí já é promessa de Deus. Jesus levou sobre si, Jesus levou sobre si nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Já é garantido a sua cura, a libertação. Não aceite a doença, não aceite o vício, não aceite a prostituição dentro da sua casa, o adultério no seu casamento, não aceite nada disso. Repreenda no nome de Jesus, porque Jesus falou, está escrito, não foi a igreja que inventou, e muito menos o pastor. Saiu da boca do próprio Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, e estes sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É promessa que já foi cumprida. Já se cumpriu, pastor, sua promessa? Claro, porque Jesus já veio, já morreu na cruz do Calvário, já levou as nossas enfermidades. Você só precisa tomar posse. Mas uma coisa que você precisa é lutar pela salvação da sua casa, pela transformação. Mas tem que haver, como eu falei, o que, pessoal? Mudança em nós. Nós temos que tomar cuidado para não sair da presença do Senhor e não levar também a nossa casa a sair, porque é um problema muito sério. Porque Deus vai falar conosco. Por exemplo, vou te dar um exemplo de Jonas. Olha o exemplo de Jonas aqui para você. É só essa primeira parte, entenda muito bem aqui, porque tem determinadas pessoas que alimentam no coração esse sentimento. Jonas capítulo 1, vai lá. Jonas capítulo 1, pastor, onde está o livro de Jonas? Na Bíblia, né? Não, estou brincando, pessoal, pelo amor de Deus. Jonas está depois de, quem sabe? Obadias, Oséias. Pastor, nem sabia que tinha esse livro na Bíblia. Tem, claro que tem. Às vezes é o hábito que a gente não tem, né? Então vai lá. Jonas está depois de Obadias. Olha o verso 1. Acompanha lá comigo. Presta atenção no texto. Olha que coisa séria. Ele diz assim, ó: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Deus enviou a sua palavra. Preste atenção aqui. Deus fala conosco em qualquer situação, em qualquer momento Deus fala conosco. Mas olha para mim e me responda. Em que situação seria melhor ouvir a voz de Deus? Em que situação seria melhor ouvir a voz de Deus? De uma forma tranquila? De uma forma, pacífica? Quando você realmente está com a sua mente totalmente voltada para absorver tudo que o Senhor vai falar, sem precisar realmente haver qualquer variaçãozinha que possa atrapalhar de você de ouvir a voz de Deus? Mas tem gente que prefere cair no olho do furacão. Tem gente que prefere cair, irmão, numa tempestade cruel da vida. Tem gente que prefere passar por muitas situações para poder ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala, pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar tempestade, pode estar calmaria, pode estar enxurrada, pode ter a ver com o que tiver de acontecer. Deus nunca deixa de falar. Muitas vezes é que nós só vamos querer ouvir a voz de Deus em situações que a gente poderia ter evitado. Então veja aqui que Deus falou com Jonas. Aí a Bíblia diz assim no verso 2, o que é que Deus falou para Jonas? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E aí o que acontece? Olha só, Jonas obedeceu a voz de Deus. E em que momento que Deus falou com Jonas e aonde Jonas estava quando Deus falou com ele? E Jonas se levantou, ou seja, ele ouviu a voz de Deus, Deus mandou ele se levantar e se levantou. Mas para fazer o quê? Olha aí, para fugir de diante da face onde era que Jonas estava? No melhor lugar para se estar, diga, no melhor lugar para se estar. Jonas estava diante a face do Senhor, parou para pensar? Irmão, o melhor lugar para se estar não existe. Se está diante da face do Senhor, o pecado não te alcança. A tempestade, você está num lugar tranquilo, você está na habitação segura, mas tome cuidado, porque tem coisas que você tem que entender que não dá para esconder de Deus. E quando Deus falou para Jonas a respeito disso, Deus estava querendo tratar algo no coração de Jonas. Porque aqui, olha que coisa interessante, quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, Deus estava tratando Jonas como se fosse uma família sendo tratada,
Como assim, pastor? Porque Jonas, por que Jonas pegou, se levantou, mas para fugir da presença do Senhor e não foi para onde Deus mandou? Porque Jonas tinha no coração uma semente, uma erva daninha. Ele tinha uma mágoa dos ninivitas. Ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Ele tinha ódio no coração, ressentimento. É uma lepra, filho. E eu vou chegar já já lá. Lepra, a gente não pode ficar carregando, não. Porque senão, sabe quem vai ser o prejudicado? Você. Cuidado, não deixa isso te atrapalhar. Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos. Pegou e fugiu de diante da presença do Senhor. Se você sai da face, de diante da face do Senhor, você vai estar o quê? Fora da cobertura espiritual. Quando você está fora da cobertura espiritual, você não pode reclamar, porque você vai estar vulnerável. E a Bíblia diz que o Deus deste século, o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a que ele possa destruir, tragar. Então, se eu estou diante da face do Senhor, eu estou guardado. O diabo pode até tentar me cercar, mas não vai me atingir, porque o Senhor me guarda. Eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu habito nesse lugar. Mas Jonas saiu da habitação. Ao invés dele permanecer no santuário, ao invés dele permanecer na presença, ele sai da presença por causa de um sentimento que no coração dele ele estava escondendo. Qual é a consequência? Não vou ler porque não é a minha mensagem em si toda. Se você continuar lendo o capítulo 1, você vai ver a mudança radical que aconteceu na vida do Jonas. Ele desce, entra num barco, vai para essa cidade de Tarsis então, e diz a Bíblia então que uma grande tempestade se levanta. E aquele barco quase vai a pique, quase é destruído. Até que Jonas reconhece e avisa então para o chefe daquele barco, dizendo: olha, a culpa dessa situação é minha, me joga no mar e a tempestade vai cessar. Beleza, pegaram, jogaram Jonas, a tempestade cessou. Mas olha, para o povo do barco, viu? Para o Jonas continua a tempestade. Para o Jonas só estava começando. Para o Jonas a coisa só estava se complicando, porque depois dele ter sido lançado, onde foi que ele foi parar? No ventre de uma baleia. E pode ver que o Jonas faz uma oração dizendo que ele estava lá, e o sentimento que ele tinha, a sensação de que ele tinha, que parece que ele estava no inferno. Está escrito desse jeito. Parou para pensar? Você sair de diante da face do Senhor e se deparar agora diante do que, pessoal? Lá no inferno. Pode ler o texto, você vai ver aí, fica como lição de casa para você. Mas tudo por causa de um sentimento. Olha que coisa, pessoal. Porque ele não queria, preste atenção, Jonas não queria, pastor, mas o senhor não mandou o Jonas pegar e pregar para o povo, por causa do pecado, da malícia do povo? E o povo não seria destruído? Não, se o povo não se arrependesse. Mas Jonas sabia que o povo se arrependeria. Não é nem tanto porque o Jonas sabia que o povo se arrependeria, é que o Jonas sabia que Deus é misericordioso. Jonas sabia que se o povo se arrependesse, Deus ia perdoar, e ele não queria. Ele queria que Deus destruísse. Quem está conseguindo entender, diga amém. E aí com isso, o que acontece? Ele fez de tudo, só que não teve jeito, Não, como eu falei aqui, não é a minha mensagem. Eu só quero mostrar para você que a gente tem que tomar cuidado. Porque quando a gente sai da presença do Senhor, a gente pode cometer, irmão, deslizes terríveis. E ao invés de nós levarmos a nossa família para a presença do Senhor, aí a gente quer atribuir os outros, mas a culpa muitas vezes é nossa. Quer que eu te prove? Vamos para 2 Crônicas capítulo 27, matéria nova, que eu vou entrar agora. 2 Crônicas capítulo 27. Vamos lá. Olha que coisa interessante que nós vamos descobrir aqui agora. Presta atenção aí, hein? Olha que forte isso aqui. 2 Crônicas 27. Está aparecendo no telão? Acompanha aí. Olha o que está dizendo o versículo 1. Diz assim: tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos. 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Uzias seu pai. Agora olha que forte. Exceto que não entrou no templo do Senhor. E ainda o povo fez o que, pessoal? Se corrompia. O que aconteceu com Jotão? Jotão, sabe aquela pessoa que diz assim, esses dias eu vi uma pessoa na internet falando isso. Olha, eu não acredito que Deus vai me lançar no inferno. Eu não acredito que Deus vai me lançar no inferno, porque eu sou uma pessoa boa.
Eu faço caridade, eu faço isso, eu assim, eu assado. Eu sou uma pessoa boa, eu gosto de fazer caridade, eu gosto do bem, nunca desejei o mal de ninguém, nunca isso. Não, filho, mas não é esse o princípio, não. O princípio é que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, e não há um justo sequer, diz a Bíblia Sagrada. Então não é questão de bondade, porque às vezes a pessoa ela pode ser uma pecadora, mas ter muitas atitudes boas. Porque todos nós somos. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos. Mas às vezes a pessoa pode ter boas atitudes. Nunca matou, nunca roubou. Realmente foi fiel à sua esposa do começo até o fim. Nunca olhou para nenhuma mulher, nunca desejou nenhuma mulher. Nunca pegou, roubou nada de ninguém. Nunca pegou nada, sempre fez tudo, sabe? Doou a vida pelos outros. Mas isso não garante salvação, filho. Não garante salvação. E às vezes a pessoa pensa isso. Então por que eu estou falando? Porque a Bíblia diz que o Jotão, vamos lá, ó, verso 2: fez o que era reto aos olhos do Ossa. Ou seja, ele fez muita coisa boa que agradou a Deus. Tem muita gente lá fora que não é cristã que faz coisa que agrada a Deus, mas não significa dizer que ela vai para o céu. Agora preste atenção aqui, ó. Fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, conforme tudo fizeram os seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E porque ele não entrava no santuário, porque ele não tinha ousadia. O que levou Jotão a não entrar no santuário? E por causa dessa influência negativa dele não entrar, o povo também não entrava. E pelo fato do povo, por ele não entrar e o povo não entrar, o povo terminou o quê? Se corrompendo. Porque como é que o povo ia conhecer a Deus se não entrava no templo? Como é que o povo ia adorar somente a Deus se o povo não entrava no templo para ser ensinado? O povo não entrava no templo, não era ensinado. Aí não ensinava a adorar a Deus, era ensinado a adorar o quem? Os deuses estranhos. Quem está conseguindo entender isso? Mas pastor, por que isso aconteceu com Jotão? Muito simples. Quem foi o pai do Jotão? Uzias. E quem foi Uzias? Um grande homem de Deus. Foi. Uzias foi um grande homem de Deus. Mas qual foi o erro então aqui? É que Uzias, em um certo momento da vida, deixou de levar bons exemplos para dentro de casa. E ao invés de chegar em casa, como eu sempre digo aqui, porque às vezes a gente, ai meu Deus, o que acontece que meu filho não vem para casa? Ai, meu filho se escandalizou, não sei com quem. Não, é porque você não chega em casa e não prega a palavra de Deus que tu ouviu, mas vai falar de besteira que tu observou. Palavra de Deus, que era para ser ministrada, não, olha, menino, tu não sabe, olha que palavra linda. Ai, olha que bênção que foi a palavra que foi ministrada. Esquece, pastor. Que o pastor. Não, esquece, pastor. Olha o que Deus falou pela palavra, que não sou eu não, é Deus na palavra. Olha que palavra que Deus falou, fulano. Escuta isso aqui falou muito ao meu coração. E eu não podia deixar de falar com você. Me dá um minutinho só, filho. Me dá um minutinho só, maridão. Me dá um minutinho só, esposa. Me dá um minutinho só, olha só, deixa eu passar isso aqui para você, olha, porque ficou ardendo no meu coração. Mas a gente chega em casa, leva a reclamação. Leva a lepra para dentro de casa. Foi o que aconteceu. Quer que eu te prove? 26, vamos lá para o capítulo 26. Capítulo 26, versículo vai ser o de número 16. 26 de 2 Crônicas. Acompanha comigo, olha só. O 26 de 2 Crônicas, olha que coisa séria que aconteceu aqui, ó. Mas, havendo-se fortificado, Uzias, né? Pode ver aí, ó. Havendo-se se fortificado, exaltou-se o seu coração, e até se corromper, e transgrediu contra quem, pessoal? Contra o Senhor seu Deus. Olha que coisa séria. Transgrediu contra o seu Deus, porque olha aí, ó, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com eles 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e disseram-lhe: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são os sacerdotes, para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor. Então Uzias se indignou. Olha aí, ó, ficou indignado, não aceitou aquilo que os sacerdotes falaram. Não aceitou a repreensão do sacerdote. Não aceitou. E fez o que, pessoal? E tinha o incensário na sua mão para queimar o incenso. E indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do...
Pois é, pessoal, que triste, hein? Mas por que mais alguém pode falar, tá vendo? Mas por que aconteceu aonde não era para acontecer? Porque a pessoa começou simplesmente assim, vai descer. E aí quando o homem de Deus fala, o cidadão fica retrucando. Aí não tem mais aquela humildade. Ele era rei, mas não era sacerdote. Ele era rei, não era sacerdote. Não competia a ele. Ele tinha que ser humilde e dizer, oh, desculpa, foi mal. Perdoe, me excedi aqui, não deveria ter feito. Não, mas vira as costas e ó, a lepra lhe saiu a testa. Ficou leproso. Agora olha o resultado. Diz assim, ó. Então o sumo sacerdote Azarias, olhando para ele, como também todos os sacerdotes, eis que já estava leproso a sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até mesmo, agora olha que coisa séria, até mesmo o Uzias se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Então o que era para Uzias ter feito? Era para ele ter pressa em sair? Era para ele querer sair naquele estado? Não, ele tinha que parar e dizer, não, eu não estou bem, não, eu não estou legal, não, tem algo errado comigo, não, tem alguma coisa errada comigo, tem algo que não está bem comigo, eu preciso mudar isso. E ele tinha que fazer o quê? Se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, tira essa lepra, eu não posso levar isso para dentro de casa. Quando eu chegar em casa vão perguntar, mas peraí, onde foi que você adquiriu isso? Ah, foi no templo do Senhor, mas peraí, mas lá não é para ser curado? Mas peraí, mas lá não é para ser liberto? Peraí, mas lá não é para ser renovado? E por que isso aconteceu? Né? Se acha que ele ia ter a coragem de explicar que ele estava errado, que ele errou, que ele fez coisas erradas, que ele não aceitou, e por isso aquilo aconteceu? Não, irmão, ele não teria coragem. E não foi humilde para pedir perdão. Aí o que acontece? Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia de sua... Você está vendo como não houve arrependimento? Porque ele ficou leproso até o dia da sua morte. E o texto não fala que ele foi pedir aos homens de Deus que orassem por ele, que intercedesse por ele diante do Senhor. Porque se ele tivesse feito, os homens de Deus teriam orado por ele, e Deus com certeza teria feito o quê? Teria ouvido a oração, porque Uzias foi um dos maiores reis, irmãos, da sua época. Uzias foi um grande homem de Deus. Pega o capítulo 25, 26 e você vai ver lá como Uzias foi um grande homem de Deus. Como Deus foi com ele. E se ele tivesse pedido a Deus, Deus teria... Você acha que Deus não iria ouvir? Você acha que Deus não teria misericórdia dele? Claro que Deus teria. Mas ele no coração não quis. E aí o que aconteceu então? Fez o quê? Logo saiu depressa. Olha que coisa. E assim ficou leproso Uzias até o dia de sua morte. E morreu leproso numa casa separada. De quem? Da sua família, né? Porque o leproso não podia viver em família. Separada, porque foi excluído. Olha aí, olha que coisa séria. De onde foi que ele foi excluído, pessoal? Da casa do... Ele foi excluído da casa do Senhor. Mas ele que se excluiu, ele que saiu. Aí diz assim, foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Agora entendeu por que o Jotão não entrava mais no templo? Ficou traumatizado. Quem está entendendo? Jotão ficou traumatizado. Jotão pegou e falou assim, eu? Vou nada. Vou não. Eu vi o que aconteceu com meu pai. É só um lado da moeda, né? É a moeda que só tem um lado. Já ouviu falar da moeda que só tem um lado? Pois é. Não foi passado para o Jotão os dois lados da moeda. Só foi passado para o Jotão só esse lado. Que fez com que Jotão não quisesse entrar na casa do Senhor. Por quê? Está aqui, ó. Porque o pai dele foi excluído da casa do Senhor porque estava leproso. E aí na cabeça dele, opa, peraí, eu também não vou entrar. Eu não vou para lá para ficar como meu pai. Eu não vou para lá para ficar como minha mãe. E às vezes, pessoal, é isso que acontece. Nós temos que ter esse entendimento, querido. Quem está conseguindo entender a mensagem? Está conseguindo compreender o recado de Deus? Então nós precisamos habitar na casa do Senhor, mas ter a ousadia para estar na presença de Deus e para viver as bênçãos do Senhor, irmão. Para declarar verdadeiramente a bênção do Senhor para a nossa casa. Deus quer a nossa família abençoada, Deus quer a sua família. Pode ter a certeza que mais do que você, eu te garanto que mais do que você, Deus quer a tua família salva. Te garanto. Por quê, pastor? Porque Deus teve a capacidade de enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário. E nós? Pensa nisso que eu estou falando.
Deus quer mais a sua família salva a nossa, vou colocar a minha no meio, né? Deus quer mais a nossa família salva do que nós mesmos, porque foi o único que teve a capacidade de enviar Jesus para morrer na cruz, e nós até hoje, às vezes por pouca coisa, nós pegamos e nos esquivamos de fazer algo pela obra de Deus. Nos esquivamos de fazer algo até pela nossa família em prol da obra de Deus, para que por meio da obra de Deus a nossa família seja alcançada. E não é isso, irmão, nós temos que viver. Então eu me atentei aqui nessa primeira parte, que como eu falei, é um seminário onde a gente tem muito a aprender. Irmão, já faz 2 semanas que eu estou falando só sobre habitar. É ou não é? Estou falando 2 semanas aqui só sobre habitar. E se eu for continuar, tem muita coisa. Tem muita coisa para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa, alegria e não para a nossa tristeza. Por quê? Porque aí Deus quer que você faça o quê? Vamos voltar para o Salmo? Vamos lá, pessoal. Aí eu vou ser rapidão, que eu só vou ler mesmo. Aí olha que coisa bonita. Nós vamos para os Salmos 91, porque aí daqui em diante nós temos que começar a fazer o quê? Aí ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E aí o que é bonito? Você vai declarar, você vai fazer a sua declaração de fé. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Então você não pode fazer de uma mágoa o seu Deus, porque quando você faz da mágoa o seu Deus, você se torna escravo dele, e o escravo não tem vontade própria, o escravo não tem vontade nenhuma, o escravo tem que fazer a vontade daquele seu senhor. E às vezes a pessoa se tornou escrava da mágoa, do ódio, do ressentimento, da revolta. E às vezes a pessoa vai deixando isso atrapalhar a vida dela. Não, você hoje ore a Deus e peça para Deus quebrar esse laço maligno de Satanás contra você, que eu vou chegar lá. Então ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu. Então hoje lance por terra qualquer outro sentimento que queira prender você, fazendo você escravo ou servo dele, ok? Que Deus vai te ajudar. Ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. O que mais? O meu refúgio. E o que mais? A minha fortaleza. Está fraco? Ele te fortalece. Ele fortalece você quando você está fraco. E ele diz: e nele confiar, e nele confiarei. Confia, meu irmão. Salmista em outro salmo diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então nós temos que aprender a nos apoiar somente na palavra de Deus, no Senhor. Confia somente nele, porque eu falei aqui também, confiar quando tudo está bem é muito fácil. Confiar quando a sua família está bem é muito fácil. Confiar quando você não está passando por uma turbulência emocional na sua casa, conjugal, quando você não está enfrentando um problema financeiro, coisa do gênero, é muito fácil. Mas confiar no Senhor quando você está no olho do furacão é outra história. Porque aí é onde nós vamos ver Deus verdadeiramente, e aí nós vamos compreender o agir de Deus, porque o salmista diz no verso 2, agora vamos para a promessa. Quer promessa? Qual é ela? Aqui ó, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Hoje ora a Deus, diga: Deus, quebra esse laço maligno de Satanás. Eu não aceito esse laço do inferno prendendo a minha família, amarrando os meus filhos no espírito do desânimo. Não, é eu e a minha casa, juntos de mãos dadas, servindo ao Senhor. Não quero ver a minha família amarrada em nenhum laço do Satanás. Quebra, Jesus, esse laço. Quem está entendendo, diga amém. Então ele diz aí ó, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Segundo, e da peste perniciosa. Pois é, Deus, em nome de Jesus, eu venho anular toda a ação dessa peste maligna que tente colocar qualquer enfermidade, qualquer espírito de mortandade, anormalidade da minha casa. Em nome de Jesus, me livra desse mal, Senhor. E aí ele vai, verso de número 4. Agora eu gosto demais desse aqui. Esse aqui eu amo. Ele diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás como, pessoal? Seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Ó que forte. Ele vai cobrir você com as suas penas, né? Aí eu usei aqui o exemplo aqui da galinha. Falei hoje o dia todo sobre a galinha. Que é isso, pastor? Que negócio é esse? Não, calma, fica tranquilo. Não é nada de anormal, não. Eu só falei que quando eu era criança, minha mãe criava galinha em casa. E todo animal assim dessa natureza, você tem que cuidar muito bem dele, porque se eles ficarem muito estressados, eles não conseguem muitas vezes, por exemplo, no caso da galinha, colocar ovos. Ela pode até colocar, mas não consegue chocar todos eles. Sabia disso? Quando o animal está estressado. E aí você tem que cuidar muito bem, porque o animal tem que estar muito bem. E aí, sabe aquelas galinhas que põem 20, 30 ovos?
Pastor, tem. Você pega as galinhas que põem um monte daquele ovo. E aí nós ficávamos lá esperando, tudo doido. Direto eu ia ficar lá, dando uma olhada nos pintinhos, para ver nos ovos, para ver se já estava já chocando, se já estava nascendo. Não via a hora dos bichinhos nascer. E eu queria ver todos eles nascendo. Por quê, pastor? Porque depois que todos eles nasciam, o que eu fazia? Nós pegava a mangueira, aí eu pegava a mangueira, jogava assim, ó, colocava o dedo, ligava, ela jogava para o alto e criava uma tempestade, uma chuva, só para ver como é que ela ia fazer com os pintinhos. Aí ela pegava aquele monte de pintinho que estava lá, aquele monte, você perdia até de vista. Aquele monte de pintinho, aí vinha, e cobria todos eles. Aí eu tinha só o prazer de levantar a asinha para ver se estava todo mundo sequinho. Estava lá, tudinho. Irmão, ela não ficava um que ficava de fora. Todos eles estavam lá, escondidinhos, aquecidinhos e sem estarem molhados. Deus está dizendo que Ele é assim com a gente. Satanás pode querer criar qualquer tempestade lá dentro da tua casa. Satanás pode querer criar qualquer confusão lá dentro da tua casa. Pode ficar tranquilo, deixa, ele quer criar a tempestade que ele quiser, deixa ele criar a tempestade. Fica tranquilo, que o Deus Todo-Poderoso é fiel para cumprir o que ele disse. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. Ele vai te guardar, ele vai te proteger. Venha a tempestade que vier, tu e a tua casa no Senhor estarão seguros. E a sua verdade, o que é isso? Essa palavra que você está ouvindo, pode ficar tranquila, que ela é verdadeira, ela não cai por terra, ela se cumpre. Além dela ser verdadeira, ela te protege, ela te guarda, ela bloqueia todo o dado inflamado do diabo na sua vida. E para finalizar, não temerás o espanto noturno e nem a seta que voe, e nem a seta que voe de dia. E nem a seta que voe de dia. Então ore a Deus, esteja na presença de Deus. Pode vir a noite traiçoeira que for, pode vir a escuridão que for, pode vir o demônio, da escuridão que for. O Senhor está dizendo que não precisa temer não, porque Ele é aquele que está contigo, Ele é aquele que te protege. E no 6, eu termino no 6. E nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Tudo isso são promessas de Deus, que vai guardar, que vai proteger você. Mas preste atenção, eu não posso, e se alguém quiser questionar, fica à vontade. Mas o texto deixa bem claro, que tudo isso aqui é para quem habita, não é para quem passeia. É para quem habita, aquele que habita. Tudo essas promessas é para quem habita. Não é para quem é turista, não é para quem só passeia não. É para quem faz deste lugar, lugar de habitação. Pode ficar em paz, que sendo assim, todas essas promessas virão e te alcançarão, em nome de Jesus. Você entendeu? Pode aplaudir a Ele bem forte.